Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Meu nome é Vitor Ogawa e nesta edição vamos falar sobre as eleições para reitor e vice-reitor da UEL, que possuem 4 chapas inscritas. A chapa 1 é a UEL de volta para casa. A chapa 2 se chama UEL Mudar é Preciso, Mudar é Possível. A chapa 3 foi denominada Mais UEL. E a chapa 4 foi intitulada UEL Viva a Cidade. O primeiro turno será realizado no dia 12 de abril e o segundo turno será no dia 27 de abril. A Folha produziu uma série de entrevistas com cada uma das chapas para esta eleição, que será histórica, já que pela primeira vez estudantes, professores e agentes universitários deverão participar da eleição direta de forma eletrônica para a escolha dos dirigentes da instituição. A votação será online pelo sistema SAEL, que é o Sistema Aberto de Eleições Eletrônicas, por meio dos portais do estudante e do servidor. O acesso será permitido por intermédio de senha pessoal. Este é o terceiro programa sobre as eleições da UEL e nesta edição vamos ouvir os integrantes da chapa 3, Mais UEL. A candidata a reitora é a professora Marta Regina Fávaro, do SECA, e o candidato a vice-reitor é o professor Ayrton Petres, do CCS. Então eu queria que vocês falassem quais são os principais desafios que vocês vão enfrentar no eventual mandato. São vários os desafios, mas acho que um dos grandes desafios que temos percebido e já assumido como uma ação necessária no nosso plano de gestão é a organização e a estruturação do nosso quadro funcional. Nós temos a necessidade de uma organização e uma mediação política para que a gente possa potencializar o nosso quadro funcional. O quadro de professores, nós temos algum tempo precisando de concurso público para os nossos professores, nós temos um quadro bastante numeroso de professores em contrato temporário. Isso exige da administração um cuidado, porque a relação de trabalho também fica complicada. Nós precisamos que os professores se sintam pertencentes a longo prazo na instituição e, portanto, a necessidade de nós buscarmos viabilizar concursos públicos. Temos uma situação bastante delicada e frágil de precarização das condições de trabalho do nosso corpo de agentes universitários, e aí nós estamos falando dos nossos técnicos de nível superior, os técnicos de nível médio e os nossos agentes universitários operacionais. Nós vamos ter um grande desafio, teremos que enfrentar esse grande desafio, que é da mediação política para que a gente possa fortalecer o nosso quadro funcional, técnico e operacional. No caso do operacional, nós temos algumas dificuldades que são legais. Temos muitos dos nossos professores temporários que estão vinculados a diferentes atividades, mas que têm como referência a atividade de ensino. A possibilidade que nós temos é a mediação com este corpo que já está constituído para que a gente dê conta das atividades que já estão em desenvolvimento. Certo. Nos últimos anos houve perdas salariais e isso daí reflete também na perda de cérebros, né? Porque alguns profissionais acabam migrando ou para iniciativa privada ou até buscam vagas no exterior. Como é que vocês lidam com essa questão? Ou mesmo professores que se aposentam, né? Que acabam... Facilmente, inclusive, né? Nós tivemos vários exemplos, várias situações na universidade de nossos professores que fizeram concursos em universidades internacionais e que foram chamados e foram, assumiram as suas funções acadêmicas e de pesquisa em outras instituições. Isso é uma ação muito complicada e muito séria, porque isso prejudica a instituição como um todo. Então, a única possibilidade que nós temos de fortalecimento dessa permanência dos nossos pesquisadores, e nós temos pesquisadores que são pesquisadores de renome nacional e internacional, então para que eles possam se sentir também em melhores condições de trabalho, o caminho é a mediação política para um incentivo, para que a gente tenha melhores condições de estruturação, manutenção dos nossos espaços, mas também de reposição salarial, da condição de trabalho, e isso é uma mediação, o caminho para essa alteração de situação
estrutural, de serviço, de vinculação com a instituição, passa pela mediação política. E tem uma questão importante, né? Como nós não estamos fazendo contratações para efetivos, os temporários, o salário é sempre um salário não atraente. Então, isso também é um fator que dificulta, né, a contratação de profissionais mais qualificados ou que fazem carreira, querem fazer carreira a longo prazo na universidade, acaba complicando também bastante isso, né? Então, além da defasagem salarial de quem é efetivo, ainda o fato de não fazer o contrato e a gente fazer contratos temporários também arrasta o salário para baixo e aí dificulta a contratação de profissionais com qualificação internacional, enfim, um pouco mais qualificação. Certo. E como é que é o trânsito de vocês com esse ambiente político? Como é que vocês se relacionam com essa esfera governamental? Essa é uma pergunta bastante importante, porque nós temos uma relação política que é interna. Eu posso fazer menção aqui direta às vinculações que nós fizemos mediante a organização pedagógica e eu não gostaria de citar, não vamos citar nenhum nome específico, mas nós temos construído essa relação política já há algum tempo, né? Então nós temos parcerias estabelecidas pelo coletivo que está constituído na universidade e pelo coletivo que está abraçando esse projeto. Então, não é uma ação que começaria sem nenhuma mediação estabelecida. Além do vínculo profissional, agora eu faço uma menção direta à história que o professor Ayrton tem também, né, na esfera da saúde pública e da mediação com os espaços de constituição, tanto de secretaria municipal quanto estadual. Então, esse vínculo, ele vai se fortalecer e precisa se fortalecer porque vai ser o canal de comunicação da universidade com uma esfera que é uma esfera decisória, né? Porque por ela passa a revisão das regulações que estão orientando o tipo de organização funcional, de trabalho, de vagas. Então, o nosso compromisso é o fortalecimento com essa vinculação, com essa relação política. Certo. No fim do ano passado foi aprovada a Lei Geral das Universidades, né? E ela é uma lei bastante polêmica que prevê inclusive a extinção de cursos que não atinjam assim, determinada meta, né? Como é que vocês vão lidar com isso? Porque existe essa questão da educação de base que é formativa, né? Que muitas vezes as autoridades só pensam nos cursos da área tecnológica, mas existem esses cursos de formação assim, humana, né? Como é que vocês veem essa questão? A nossa defesa é a permanência de todos os nossos cursos. Existem alguns cursos que são da área básica de conhecimento, que você acabou de citar, que poderiam ser penalizados em função desse princípio. Só que nós estamos com uma organização interna que prevê também o fortalecimento desses cursos e a defesa. Nós não podemos ficar sem um curso da área básica, porque isso é constituinte para qualquer atuação profissional. Então, o que nos coloca como uma ação de mediação, de justificativa e de sustentação dos nossos cursos, tanto em ações que são ações internas, de qualificação desses espaços, de mediação e divulgação desses nossos cursos para a sociedade, porque nós entendemos que é necessário também a gente reconstruir ou fortalecer a legitimidade da universidade. E aí o chamamento de pessoas para a ocupação dos nossos espaços, que são espaços públicos importantes, né? Nós temos cursos que são cursos de mais de 50 anos de constituição, né? Que fazem parte, que constituíram a Universidade Estadual de Londrina. Então, esse dispositivo apresentado pela LGU é um dispositivo que precisa ser interpretado e negociado, e a gente vai ter que fazer uma mediação para dizer, olha, temos um curso, o curso ele é fortalecido, e nós não temos nenhum curso que sofreria desta penalidade. Nós teríamos condição de justificar todos os nossos cursos. Acho que é uma interpretação necessária também para entender que os cursos de graduação eles não podem ser medidos apenas por um quesito, né, de percentual.
e que a instituição, com a sua autonomia, que é uma autonomia dentro do gerenciamento acadêmico, administrativo, nós temos condição de sustentar os nossos cursos e, se necessário for, fazer uma mediação com os órgãos responsáveis, SET, o governo ou o Conselho Estadual, para a sustentação dos cursos de base, né, que nós oferecemos. São 52 cursos de graduação presenciais. Então, acho que assim, a nossa disposição é uma disposição de luta nesse sentido. Nós temos que garantir a manutenção de todos os nossos espaços de formação, e não só os espaços de formação, todos os espaços também que estão atrelados ao ensino e assistência. Porque nós temos a universidade, ela é uma instituição forte e que tem braços muito estendidos. Nós temos os nossos órgãos suplementares, nós temos os nossos órgãos de apoio que sustentam a atividade interna da instituição e que precisam ser fortalecidos, né? E que não podem sofrer nenhum tipo de arrefecimento, porque senão depois nós temos dificuldades inclusive de sustentação. Então, a nossa disposição enquanto coletivo, enquanto grupo, é a defesa, utilizando de todas as mediações que forem necessárias para a sustentação daquilo que nós já ofertamos. Certo. E a questão da falta de recursos, né, para manter toda a estrutura da UEL? Vamos continuar na mesma linha, né? Porque tanto os parâmetros que não foram ainda, né, que serão definidos pelo governo por decreto, que são os índices estabelecidos, quanto o valor que nós teríamos para o repasse, né, o orçamento, né, o proposteio da instituição, ele vai ser sempre matéria de avaliação de uma organização interna, mas também de uma mediação de recomposição, de acordo com as nossas necessidades. Eu acho que qualquer situação que venha, nós pensamos, né, que qualquer situação que venha por parte do governo, tanto desses índices quanto dessa destinação orçamentária, né, para o custeio da universidade, ele vai ter sempre que ser mediado pela organização interna, mas também pela mediação política para uma implementação, se necessário for, né, para que a gente possa sustentar todas as atividades que nós precisamos desenvolver. Não tem como desvincular uma ação efetiva da gestão da universidade com um gerenciamento responsável e transparente dos recursos que estão disponibilizados para a universidade, seja em termos de vagas, né, do nosso corpo funcional, né, professores, técnicos e operacional, quanto do orçamento, desatrelar isso a de uma mediação política e de um canal direto de comunicação com os setores que regulam essa possibilidade. Então, acho que essa disposição de uma mediação constante, né, de uma forma muito respeitosa com a instituição e muito transparente, é um compromisso que a gestão tem que assumir, né, porque a comunidade tem que entender e tem que acompanhar este processo. Porque no momento em que ela acompanha todas as ações que estão sendo feitas, toda a mediação, ela está junto também tentando as suas soluções, né, e entendendo como isso está sendo aplicado na instituição. Então, esse é o compromisso que nós estamos assumindo enquanto coletivo. E eu não vejo que outros caminhos sejam possíveis a não ser esse, da organização, do trabalho, da mediação política, né, e da insistência, no sentido de uma valorização às condições da universidade e ao papel que a universidade exerce na sociedade. Certo. Você mencionou organização. O que poderia ser melhorado na organização em relação à gestão atual? Organização? Organização estrutural, financeira. Tem vários aspectos. Eu acho que algumas questões que nós já temos discutido e que fazem parte do nosso plano é fortalecer um exercício que já vem sendo feito, que é o da transparência, mas nós temos que melhorar alguns fluxos e processos, né, na relação de estabelecimento de prioridades, de recomposição da forma de trabalho. Então, existem várias ações que poderiam ser desenvolvidas, que a gente poderia melhorar a eficiência da organização interna, né, da instituição, em relação, por exemplo, aos fluxos e processos, dando uma maior agilidade e tornando esses processos mais dinâmicos para que a gente possa, por exemplo, estabelecer e produzir projetos, ter os nossos projetos e conseguir executar os projetos, né, de uma forma eficiente.
Então, acho que os desafios que estão postos na estruturação administrativa, elas são muito grandes. Nesse sentido, acho que atinge duas coisas, né? Primeiro, a modernização da máquina, né? E a desburocratização. Para que você faz esses movimentos de melhoria de fluxos, processos, melhora os seus processos, informatiza os seus processos, quer dizer, você faz esse gerenciamento, automaticamente você está falando em duas coisas, que é modernizar a máquina no sentido da execução dos processos, né? Deixar a máquina moderna e desburocratizar, porque fatalmente processos bem estabelecidos retiram etapas, organizam documentação de uma forma diferente e muito mais ágil. E isso faz parte do escopo das nossas propostas, porque a universidade também não pode ficar só dependente de contratações, de ampliação de quadro, porque existe toda uma sistemática que a gente pode adotar enquanto gestor público, né? E aí, nesse sentido, ele possibilita melhor desenvolvimento dos projetos e, fundamentalmente, garante transparência social, inclusive, né? Porque daí esses processos estão todos estabelecidos de forma protocolar e aí a gente consegue fazer a máquina funcionar mais rapidamente. Certo. A modernização da máquina implica também investimento, né? Como é que vocês vão estrutural, lidar? Né? Estrutural. Como é que vocês vão lidar com isso? Nós temos um setor que vai ser fundamental em todo esse processo, que é a nossa ATI, né? Que é a Assessoria de Tecnologia e Informação. E vai passar de fato pela possibilidade de nós fortalecermos o nosso corpo funcional. Então nós vamos precisar de fato de pessoas que são capacitadas para nos ajudar na constituição desses sistemas. Então o investimento ele precisará ser feito em algum sentido na composição desse quadro funcional e nós precisaríamos também desse investimento em alguns setores em equipamentos. Mas algumas ações são possíveis de serem desenvolvidas com a gestão diferenciada daquilo que nós do grupo que nós já temos. Talvez um mapeamento, e nós já temos percebido isso em alguns setores, da possibilidade, quando o professor Ayrton fala de desburocratização, nós estamos falando de uma agilidade, de perceber qual é a organização, o fluxo, e tentar fazer com que ele se torne mais dinâmico, mais ágil. Em algumas estruturas nós já podemos fazer com a estrutura que nós temos. Né? Agora, a ampliação ela vai exigir investimento. Certo. Reformas de prédios, como é que vocês veem essa questão? Porque a gente vê que em alguns laboratórios existe questão de goteiras, existe rachaduras, existe assim, uma demanda por manutenção básica mesmo para manter a condição de trabalho e de pesquisa. Nós vemos como urgente. Já faz algum tempo, na verdade são anos, eu não sei precisar exatamente quanto tempo, que nós não temos um grande aporte financeiro para esse tipo de ação, né, que é uma revitalização da nossa estrutura física. E não só da estrutura física, como também de equipamentos. Esse vai ser um movimento que vai ter que ser muito intenso da gente tentar uma captação para este fim. Os nossos prédios, a universidade fez 50 anos. Então, os nossos prédios têm entre os 50 ou 40 anos, a depender do período de execução. E eles, de fato, precisam de uma manutenção. Nós sofremos de uma atualização também. A ideia é ter uma política de revitalização, né, de ocupação mais funcional dos espaços que tem, né, e de recuperação estrutural, sem a perspectiva de que a gente, sem pensar numa expansão, né, é uma recuperação. A gente precisa trabalhar primeiro a estrutura, deixar ela bem adequada, para depois a gente pensar nessas outras questões, por exemplo, de expansão do espaço físico, etc, né? Então, a ideia é, como política, uma política de revitalização, eu diria que de reocupação funcional, mais funcional do campus,
e recuperação estrutural. Acho que esses três elementos são fundamentais numa política de estrutura dentro da universidade. Eu acho que é um aspecto importante desse processo, porque nós entendemos que isso é fundamental, justamente pelo tempo de existência que nós temos e, portanto, a necessidade dessa revitalização. Essa política que o professor Ailton acabou de dizer deverá ser uma construção coletiva, porque aí nós temos que olhar a instituição como um todo, né? Porque daí nós vamos ter que, justamente pela racionalização que nós temos os recursos disponíveis, nós vamos ter que construir juntos as ações e a prioridade dessas ações. Uhum. Nessa questão da estrutura, vocês pretendem ampliar, por exemplo, iniciativas como o uso da energia solar? Por exemplo, lá na UEL já tem, a experiência, né? Sim. Por exemplo, no HU, utilizar mais esse tipo de infraestrutura? No nosso plano, nós tivemos a felicidade de contar com um coletivo de professores e que tem projetos engajados tanto na educação ambiental quanto sustentabilidade. E com esse coletivo nós podemos estabelecer algumas ações que são importantes. Essa ação, por exemplo, do uso de energia alternativa, de termos algumas outras formas, né, de potencializar esse uso, está estabelecido como uma ação possível. Isso vai depender, é claro, né, estando como uma ação, de uma mediação para a gente conseguir investimento, né, para que seja revertido para essas ações. Nós temos vários outros espaços e projetos que são desenvolvidos para o uso, né, de uma energia sustentável. Mas acho que é bem esse ponto, né? Esse tipo de ação, ele é uma ação que normalmente ele acontece via projetos, né? Uhum. Via extra-orçamentário, digamos assim, que você tem que ter o projeto estabelecido e janelas de oportunidade, como foi a janela de oportunidade desse projeto da energia solar. Que foi parceria com a Copel. Isso. Então, a perspectiva o objetivo é trabalhar ambientalmente de forma sustentável, né? Tendo isso como objetivo, mas ficando atento para as possibilidades de projetos como forma de financiamento, né? Porque isso não cabe no orçamento, por exemplo, exíguo que a gente tem do Estado para esse tipo. O orçamento para investimento não é suficiente para você ousar com grandes projetos. Então você precisa trabalhar nessa perspectiva, a perspectiva de que temos um objetivo, a gente sabe o que queremos fazer do ponto de vista ambiental, mas temos que estar atentos às janelas de oportunidades que normalmente acontecem, como aconteceu agora, que eu falei, como aconteceu com a questão da Copel. A gente está atento para isso, é importante. Uhum. E não é só isso, na área de resíduos também, uhum, né? Existem algumas movimentações importantes, né, que a gente não vai poder perder a oportunidade. Então a questão dos resíduos dentro da universidade são importantes, porque a gente trabalha com resíduos de todo tipo, né? Uhum. De resíduo físico a resíduo químico. Então a gente tem que tomar um cuidado especial nessa situação. Isso é objetivo. E aí é que está a necessidade da gente ter a atenção para a criação de parcerias, de projetos que possibilitem isso, para que a gente possa fazer sem ficar dependendo da questão orçamentária. Certo. E nisso daí pode ser estabelecidas parcerias com outros órgãos do próprio governo do Estado, né? Perfeito, isso mesmo. E órgãos federais, né? Isso. Como é que vocês vão trabalhar isso? Como é que é esse relacionamento com outras instâncias, outras instituições, como o TFPR, por exemplo? Como é que vocês se relacionam com eles? Nós participamos de diferentes governanças, né? Então nós já temos representantes da universidade presentes em diferentes desses coletivos, que são justamente a nossa ponte para que a gente possa ter essas oportunidades, por exemplo, de desenvolvimento de projetos. Então a universidade ela já tem redes constituídas que precisam ser fortalecidas, né? Mas que já estão estabelecidas, né? Que já existem. Então, eu acho que a disposição é que a gente possa ampliar, né? essas redes, esses contatos. Porque os nossos pesquisadores, eles fazem parte de diferentes grupos organizados e levam a universidade para essas diferentes governanças, para esses ecossistemas que já estão constituídos com o setor
com o setor produtivo, né, com o setor de serviços. Então, acho que é por essa mediação que talvez tenhamos a possibilidade, e estaremos atentos a isso, de estabelecermos esses projetos. Certo. E como é que está o diálogo entre os cursos, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que muitos cursos, eles acabam trabalhando isoladamente e não dialogam com outros cursos da própria universidade, né? Como é que seria possível uma integração maior, assim, porque um curso pode ajudar outro, né? Mesmo a questão da tecnologia, ciência e computação, pode ajudar várias áreas, né? Uhum. Questão da saúde também pode ajudar várias áreas, engenharia. Como é que vocês veem essa integração? Eu acho que nós temos algumas possibilidades de integração. Primeiro que nós estamos agora na universidade num momento muito peculiar. Os nossos 52 cursos de graduação estão em processo de reformulação curricular. E os coordenadores de colegiado avançaram muito, porque nós conseguimos chegar na universidade à constituição de 2 sistemas acadêmicos. E isso nos possibilita um pouco mais à frente, talvez até criar a possibilidade de uma intersecção de participação curricular, dos estudantes de um curso poderem fazer disciplinas de outro. Mas essa é uma ação que virá como decorrência dessa decisão que foi tomada agora pelos coordenadores de curso. Acho que um outro braço importante que a instituição abraçou por força de lei, né, mas que pode se reverter num momento muito significativo de formação para os estudantes, é a acreditação da extensão, né? Então, nós vamos oferecer a acreditação da extensão, é uma ação obrigatória para os estudantes vinculados aos cursos de graduação, mas por meio de projetos. E estes projetos podem receber estudantes dos diferentes cursos. Então, é um espaço de diálogo, é um espaço de interação que vai ser novo. Uhum. Né? Isso potencializa a formação do profissional quando o profissional do direito pode conversar com o professor e um projeto de atuação na sociedade da psicologia, né, ou da enfermagem, a música, né, um aluno da música fazer um trabalho da enfermagem, a enfermagem fazer um trabalho junto com o coletivo de música. Então, essa ação ela já está posta como uma realidade que nós vamos ter que gerenciar, e esse vai ser um desafio também da próxima gestão, né, que é criar as condições para que essas ações possam se desenvolver. Então, acho que há um movimento, né, por parte dos cursos de graduação nessa ação, tanto da composição dos seus currículos, quanto da possibilidade, por exemplo, dessa atuação com a sociedade e de interação entre os estudantes por meio dos projetos e programas de extensão. O que leva a universidade para uma formação integral do indivíduo, para além da questão tecnológica. Uhum. Quando você faz essa integração, você traz para dentro da discussão também, para dentro da formação, a formação do sujeito enquanto cidadão, enquanto um elemento importante da transformação social, porque você faz com que ele perceba a importância do seu trabalho, porque ele se integra com outros setores da sociedade, otimiza o uso dos recursos sociais para fazer a transformação que a sociedade precisa, que em última análise é o papel da universidade que a gente acredita, que é aquela universidade pública, uma universidade inclusiva, participativa socialmente, né? Uhum. Então, acho que é fundamental que isso ocorra, e a gente tem isso como meta, né? Como eu diria que não é meta, seria como objetivo, né? Que a universidade seja capaz de implementar esses processos nessa lógica que a professora Marta colocou. Primeiro, do ponto de vista acadêmico, estruturando todos os seus projetos, fazendo as articulações não só dos projetos pedagógicos dos cursos, mas também de projetos de extensão, pesquisa, garantindo a indissociabilidade da formação, por um lado, juntando, né, essas 3 dimensões da formação, e por outro, através dessa integração, criando ambiente propício para o desenvolvimento da cidadania. Acho que esse é o papel da universidade pública hoje no Brasil. Uhum. Certo. Mesmo porque a gente via no sistema de crédito antigamente que a pessoa podia cursar alguma disciplina fora do curso que estava previsto na grade do curso, né? Seria interessante retomar alguns aspectos
dessa ampliação dessa forma. Isso exige uma configuração de sistema, né? E aí é uma decisão do colegiado, né? Uma decisão coletiva, e que nós estamos dando passos para isso, né? Sem desestruturar o que existe, mas estamos caminhando para essa organização. E aí passa a ser um compromisso que nós temos assumido também no plano de gestão, é estabelecer algumas políticas, porque desse modo nós estruturamos ações que vão além da gestão, que é uma política institucional, né? Que ao término dessa gestão, a próxima gestão possa dar continuidade, porque essas mudanças não são mudanças que se processam rapidamente, né? Porque ela tem que ser consolidada, ela vai sendo feita uma implantação gradativa, isso exige um pouco mais de tempo, por isso a visão da gestão, ela tem que ser uma visão institucional, né? E não é a nossa visão, e não é uma visão que possa estar centrada apenas nos 4 anos que estão sendo propostos, mas a instituição enquanto programação, né? A curto, médio e longo prazo. Certo. Em relação à falta de bolsas e financiamento para os estudantes e para a pesquisa, como é que vocês estão lidando com isso? Com todos esses cortes que estão acontecendo? Nós estamos sofrendo com isso. Na verdade, eu acho que essa é uma grande... Acabamos de conversar sobre isso, né? Faz uma meia hora que estávamos falando disso. E aí passa por vários canais, né? Além da mediação política, do tensionamento que talvez tenha que ser feito junto ao governo federal, né? Porque nós temos muitos dos nossos programas de pós-graduação. A maioria dos nossos programas de pós-graduação, os recursos que vêm são recursos via CAPES, via Fundação Araucária, e a diminuição de bolsas, ela vem também por essa descaracterização e desrespeito com a ciência e com a produção do conhecimento, né? Que neste momento está muito centralizado na potência que as universidades têm. Então, isso é uma reconfiguração política, né, necessária para que se revalorize aquilo que é feito nas universidades e a necessidade de perceber o quanto é importante a participação dos estudantes em formação nesse processo de produção do conhecimento. E uma forma de você manter, e aí nós estamos falando de permanência do estudante nos diferentes programas, seja de graduação ou de pós-graduação, é via bolsa, porque isso permite que o estudante tenha condições mínimas de se manter dedicado àquele processo de pesquisa. Isso é uma ação que tem que ser mais uma vez, né, de mediação política, de organização dos grupos, né, porque nós temos um peso importante dos nossos pesquisadores, dos nossos projetos de pesquisa, dos nossos programas constituídos, para o fortalecimento, e passa necessariamente pela via política, porque é uma decisão política o maior investimento na educação, o maior investimento na pesquisa, o maior investimento na ciência, o maior investimento na universidade. Nós mostramos o quanto nós somos importantes, só que nós precisamos desse contraponto. Então, qual é a disposição que nós estamos assumindo? É uma disposição de luta, porque nós precisamos da recaracterização, e isso passa também por uma legitimidade, né? Pelo fortalecimento da legitimidade da universidade junto à comunidade, né? Do entendimento de que aquilo que se faz na universidade é uma ação fundamental, inclusive para a mudança social, quando o conhecimento produzido altera a condição de vida das pessoas, seja pela formação particular do sujeito que se torna profissional e vai agir socialmente, seja pela produção de um conhecimento que altera uma condição de vida, um bem-estar, a forma de organização social. Então, essa é como nós vemos isso? Nós vemos isso no momento que estamos passando, muito difícil, de sofrimento, mas que precisa de luta para que a gente possa utilizar os canais que nós temos, a mediação com as organizações que existem, para que isso seja ressignificado e fortalecido. Certo. E como vocês fariam toda essa ressignificação? Ocupando espaços. A gente tem que ocupar espaços. Ocupar espaços na organização política, ocupar espaços nas organizações sociais e científicas, porque nós temos profissionais que são de ponta e são de referência e podem estar nesses espaços de organização, né, estando presentes, né, nos espaços de fomento,
Então, a instituição ela se fortalece quando ela faz essa mobilização. Então, acho que é conquista, né? Conquista de espaço pela mediação política. Até porque a universidade ela tem uma produção muito importante. A UEL é uma das universidades que ocupa posições muito interessantes nos rankings nacionais e internacionais. Ela está sempre muito bem posicionada. Eu acho que essa aproximação com a comunidade e conseguir fazer com que a comunidade perceba, né, o papel importante da universidade, né, nos espaços de produção, nos espaços de prestação de serviço, ele é muito importante, porque a hora que você faz esse movimento para conseguir esse reconhecimento, aí você ganha força política, aí você ganha condições de fazer as negociações, você ganha espaços. E aí que está o grande segredo para chegar na comunidade. Políticas de comunicação é uma coisa importante que a universidade terá que desenvolver, né? A gente tem isso, embora ela já exista, né? A gente quer, no momento em que a gente diz o seguinte, duas coisas são importantes na universidade. A questão da informação, da geração da informação, a circulação da informação, a gestão da informação interna e a gestão de sua comunicação. Porque nós não somos uma universidade pequena. Uhum. Nós somos uma das universidades, uma das maiores do Brasil, a gente está entre as 5 primeiras das públicas, né, das estaduais, então isso é muito importante. E a gente tem como objetivo também trabalhar essa questão de mostrar à comunidade, né, a importância do trabalho da universidade e a importância que ela tem na transformação das pessoas e da sociedade como um todo. Isso é o objetivo da nossa chapa a gente apresenta isso como proposta de atuação. Mas essa questão dos resultados, a gente volta lá no começo da conversa, né? Da fuga do cérebro, da falta de estrutura. Como é que é um equilíbrio difícil, né? Porque é um looping, né? É um looping. É uma tensão permanente, na verdade, né? Porque você tem que fazer um trabalho muito sério, né, e forte para que você possa sustentar as funções e as atividades que nós desenvolvemos, né, e contar também com a relação de pertencimento, de possibilidade de permanência desses sujeitos conosco para que a gente possa fortalecer o trabalho, né. Então acho que é uma relação sempre bastante difícil, né? Mas necessário. Mas aí, Vitor, acho que é interessante, muito interessante. A gravação está fluindo, depois você usa, né? Uhum. Mas assim, ela é muito interessante você pensar, porque a gente fala do looping, né? Como é que você vai qualificar as suas ações para que a sociedade reconheça e depois você possa fazer mais à frente o momento. Para a gente, a questão é simples, enquanto chapa que se pretende dirigir a universidade. Primeiro é que a gente tem noção disto, a gente sabe que isto está nessa condição, nós temos análise dessa conjuntura, a gente entende que isso está dado desta forma, a gente está, obviamente, assumindo a gestão, um diagnóstico preciso de como fazer isto e a partir dali trabalhar, primeiro, na questão orçamentária para que você dê sustentação a essas mudanças necessárias, e também trabalhar a nível de extra-orçamentária, projetos, etc, etc. Para nós, assim, enquanto proposta, dizer o seguinte, nós estamos com isso, está na nossa visão, a gente consegue enxergar isso, a gente sabe que essas coisas precisam ser mudadas, e na verdade não é mudança, mas ela tem que implementar as mudanças que já vêm ocorrendo por dinâmica própria ao longo dos últimos anos. Então é fazer esse movimento, e a gente sabe disso. Uhum. O Intuel foi fruto de uma iniciativa, de uma doação da iniciativa privada para a UEL, né? E que resultou num investimento fantástico ali para a UEL, né? A UEL teria condições de captar mais tipos semelhantes assim, de doações desse tipo? Olha, nós estamos com uma política de inovação que foi recentemente aprovada e temos um grupo constituído que já está no processo de definição da operacionalização, de como isso deve acontecer na instituição, para a gente não perder de vista
a função da universidade, mas estabelecer de forma orgânica essa relação com o espaço produtivo, né? Então, a nossa Intec, onde está alocada a Intuel, ela é fundamental nesse processo, né? Então, acho que nós temos possibilidade, sim. A instituição está se preparando para isso e é uma ação necessária, né? Porque nós temos muitos grupos de pesquisa, né, constituídos, temos laboratórios, né, que nos permitiriam fazer esse tipo de trabalho, e estamos trabalhando na operacionalização dessa relação, né, com a sociedade. Porque, na verdade, o que tem que ficar claro é que essa perspectiva que a gente apresenta de gestão, de fazer trabalho coletivo e de identificação dessas relações, ela já está em andamento a partir da política de inovação federal, estadual, e a nossa política interna, a política da UEL, já aprovada no Conselho Universitário, a política de inovação que a gente tem, ela entra agora numa fase de você ter grupos de trabalho para implementar essa perspectiva de interação dentro dos seus projetos, via fundações, via parcerias, etc., mas que a gente possa fazer esse movimento. E isso só é possível com uma construção coletiva, para que não fique também pendurado em projetos individuais, né, onde as pessoas fazem os projetos numa perspectiva da sua produção científica e não da produção coletiva da universidade. Então, esse movimento está acontecendo. Ele é um movimento dinâmico que nós incentivaremos, a gente defende esse tipo de articulação interna, até porque essa articulação interna são feitas com profissionais que têm uma boa relação com a sociedade, e aí eles conseguem enxergar isso de uma maneira mais orgânica, mais sistêmica, de forma que a gente possa implementar efetivamente uma política de inovação, que não passe só pela questão tecnológica, mas que seja uma inovação também com resultados sociais. Né? Uma inovação social no sentido de incluir empresas locais, de você poder não só ganhar produtividade em cima de produção de produtos, né? Mas de você também conseguir resultados sociais que possam criar nichos, usar os ecossistemas, enfim, regionais que possam efetivamente se transformar em benefício socioeconômico. A gente viu que com a Covid, o curso de farmácia fez parceria com a iniciativa privada. Farmácia, fisioterapia, enfermagem. Nós começamos, uma coisa interessante, nós temos um laboratório que está produzindo, começou no meio da pandemia, utilizando-se tecnologia de impressão 3D, né, a produzir pequenos elementos, por exemplo, de equipamentos, que nós tínhamos que o hospital tinha dificuldade de encontrar no mercado para comprar na velocidade que precisava. São pequenos projetos de cunho que respondem à necessidade daquele momento e mistura tecnologia com necessidade social. Espaços pequenos, com profissionais comprometidos, com financiamento da própria universidade através de seus órgãos suplementares, e que deram resultado. Acho que isso é muito interessante. Né? Muito interessante. A gente viu também, acho que no curso de engenharia elétrica desenvolveram uma cadeira. Aquela cadeira, né? Cadeira. Que também foi bastante elogiada, né? Então é bem interessante essa parceria. Mas a inovação. Nós temos grupos muito potentes. Na inovação, a nossa perspectiva é essa. Né? De você fazer desenvolvimento tecnológico, fazer benefício social, né? O valor público, o valor público do processo. Acho que isso é fundamental. E isso está da nossa proposta de governo, de governo não, porque a gestão, vamos falar só de gestão universitária, né? Na nossa proposta de gestão universitária, isto é objetivo a ser alcançado. E aí entra a questão das patentes, né? A gente viu que a UEL já registrou algumas patentes, né? E como é que vocês veem essa questão da pesquisa gerar patentes, né? Tem como ampliar isso? Porque isso daí pode ser uma fonte de recursos também. Eu acho que isso está previsto justamente, né? Exatamente, está previsto na composição dessa política de inovação, e esse grupo constituído ele vai operacionalizar justamente essa forma, né? Porque o que a gente percebe pela constituição dos nossos potentes grupos de pesquisa é que isso pode, sim, nós temos um veio para ampliação dessas ações.
Só que isso tem que ser regulado, justamente para que a gente tenha a preservação desse interesse público em todo o processo, né? Porque a gente tem que tomar esse cuidado com o ecossistema, porque todos estão implicados, e dessa forma nós também temos que ter uma relação direta no valor público, né, no interesse público da manutenção das nossas atividades acadêmicas. E esse grupo que está constituído, ele tem esse objetivo, que é regular como isso pode ser feito para que se garanta esse interesse público e que todo esse ecossistema também possa ser favorecido. Acho que é importante a gente pontuar, né? Esse grupo existe. Já. Enquanto chapa que está concorrendo, a nossa decisão é a decisão de apoiar a continuidade desses trabalhos para que isso possa estar estabelecido nessa próxima gestão, porque a gente acha que esses próximos 4 anos é uma gestão de estruturação de um novo modelo da universidade do ponto de vista administrativo, tecnológico, etc. O próprio contexto social, o próprio contexto tecnológico está exigindo isso da gente. Então, isso, enquanto chapa, concorrendo manutenção do crescimento do processo, continuar com esse processo de buscar inovação sustentada, inovação responsável, para que a gente possa efetivamente, nos próximos 4 anos, jogar a universidade ou qualificar mais a universidade ainda para participar, né, do processo produtivo, enfim, ser gerador de conhecimento na área de necessidade regional, né? Uhum. Outro aspecto da administração é a questão da segurança. A gente sempre escuta relatos de estudantes, professores que são assaltados ou furtados ali dentro do campus da UEL, ou mesmo ali nas proximidades ali do HU. Uhum. Como é que vocês veem essa questão? É possível melhorar esse aspecto? É possível melhorar e já existe uma ação nesse sentido, né? Nós temos um grande projeto que já foi discutido, que vem sendo discutido, de melhoria do nosso sistema de vigilância, né, pelas câmeras que existe uma previsão de alteração, um sistema de monitoramento. Então, qual é o nosso compromisso? Melhorar essas ações no sentido de olhar quais são os projetos já em andamento, né, e verificar, fazer um mapeamento de quais são os nossos pontos de fragilidade, né, para que a gente possa intensificar. Há uma ação, e eu digo ação porque o professor Ayrton aqui representa também o Conselho de Administração da Universidade nesse momento suspenso, né? Por conta sem ação por conta do período de eleição, né? Uhum. Mas já existe ações nesse sentido, né, de melhoria do nosso sistema de vigilância e de avaliação da possibilidade também de reorganização do nosso operacional. Acho que uma coisa importante, mas talvez fosse interessante deixar registrado, que a gente pensa mesmo numa política de acessibilidade e segurança. A gente sabe que isso é importante para a universidade, né? A universidade, quando ela foi instaurada ou implantada aqui em Londrina, ela era zona rural. Uhum. Né? Hoje ela está no centro de uma região populosa, com circulação de pessoas, com dificuldades de acesso. A gente tem a rodovia passando grudada na universidade, a gente tem indicação de sistema viário urbano que vai estar passando já sendo necessário ao lado da universidade. Então, os nossos espaços de acesso. Então, a acessibilidade é outra mudança fundamental, porque são 4 anos em que essas coisas irão acontecer. Uhum. E aí a gente vai ter que ter uma política clara de acessibilidade e de segurança, porque obviamente quando você começa a circular muito próximo todo o espaço urbano entrando e saindo da universidade, você tem que ter mecanismos de vigilância desses espaços para que também você não perca na segurança. Então eu acho assim, tudo é questões estruturais. Se você pegar, por exemplo, é um outro tema que a gente tem, né? A questão de acessibilidade e segurança. Uhum. É uma outra discussão que a gente vai ter que construir neste coletivo. Neste momento, enquanto proposta de eleição. E a posteriori, eventualmente a gente ganhando a eleição, transformar isso num plano de gestão que leve em consideração exatamente esses temas que a gente está levantando. E um deles é esse da acessibilidade e segurança. Certo. Falando em acessibilidade, como é que vocês vão reduzir as barreiras arquitetônicas que existem?
Esse é um grande desafio, porque nós recentemente aprovamos a reserva de vagas para pessoas com deficiência, né, porque era um princípio estabelecido por lei estadual e nós respeitamos essa normativa e entendemos que é necessário uma regulação específica. Então, a UEL, ela é uma universidade de vanguarda quando se fala das ações afirmativas e dessa possibilidade de inclusão. Mas nós estamos ainda, né, com muitos limites em relação à acessibilidade. Então, nós temos alguns projetos que já existem, mas precisam serem sustentados e viabilizados financeiramente. Então, como nós vamos reduzir essas barreiras arquitetônicas? Nós já temos alguns mapeamentos que foram feitos e quando a gente foram feitos, é histórico, né? Existe esse levantamento. Nós vamos ter que buscar, né, fazer uma ação de busca de custeio, né, de recurso, para que esses projetos possam ser viabilizados. Algumas ações nós já temos, mas nós temos espaços na universidade que são espaços ainda não acessíveis, né, que os nossos estudantes têm muita dificuldade. Então, isso é um desafio que nós estamos assumindo como prioritário. Principalmente porque agora, na próxima entrada, no próximo ano letivo, nós já teremos os nossos, além dos que nós já atendemos, né, porque nós temos do campo pedagógico, nós temos um acompanhamento feito pelo nosso núcleo de acessibilidade. Né? Então, esse atendimento pedagógico ele já existe, esse acompanhamento já existe. Mas nós temos que viabilizar as condições de acessibilidade física, tentando minimizar essas barreiras arquitetônicas. Isso é um desafio assumido no nosso projeto. Certo. No tema de vestibular deste ano foi o capacitismo, né? É uma matéria que a Martinha Claretti deu uma entrevista e tal, era uma matéria inclusive da Folha de Londrina, falando sobre o preconceito contra pessoas com deficiência. Existe algum treinamento ou uma atualização dos professores, dos funcionários, dos servidores em relação à questão de preconceito linguístico, sobre questão de preconceito contra pessoa com deficiência? Existe essa capacitação? Nós temos canais de formação. Esses canais de formação, inclusive com eventos, com cursos de acompanhamento, são realizados pelo nosso NAC, que é o Núcleo de Acessibilidade. Mas nós vamos ter que intensificar isso, inclusive como um processo, nós já falamos no nosso programa que é necessário nós termos uma política de formação continuada de professores. E não só de professores, mas da nossa equipe técnica também. Então, esse é um tema que precisará ser abordado. Então, nós já temos ações que desenvolvem essa formação, né, já constituída. Nós estamos trabalhando com o conceito de gestão de pessoas. Dentro do conceito de gestão de pessoas, uma coisa é contratação, a questão de pessoal, mas na nossa perspectiva, para além da questão dos recursos humanos, entre aspas, a questão do desenvolvimento e do cuidado dessas pessoas. Nesse desenvolvimento, é isso que a professora Marta está dizendo, você tem atividades que você precisa qualificar as pessoas para fazer as ações, qualificar as ações que elas prestam, né? Então, isso é uma perspectiva que a gente já colocou no nosso plano, na nossa proposta, no sentido de que, para nós, a questão não são recursos humanos, mas sim fazer gestão de pessoas, na perspectiva de se qualificar, de se proteger, de se cuidar, mas também de cuidar dos outros. E a questão de denúncias de assédio moral ou assédio sexual, existem canais específicos que os estudantes podem acionar? Tem. E isso daí pode ser melhorado? Pode. Nós temos a nossa ouvidoria instituída, inclusive com um processo de requalificação para canais específicos para esse tipo de denúncia. Então, nós temos eu acho que um privilégio muito grande, porque nós temos grupos de pesquisa constituídos na universidade que discutem essas temáticas e que fazem diferentes propostas, né? E temos grupos organizados por centro. Nós temos grupos de apoio que estão organizados, por exemplo, o CLCH é um exemplo disso, o SECA nós também temos um grupo que tem essa característica de acolhimento de pessoas que tenham passado por essa situação, além do excelente trabalho que é feito pelo nosso SEBEC.
né, que é o centro, que é o nosso serviço de bem-estar à comunidade, que tem um setor específico de saúde mental e que promove ações no sentido de também fazer o acolhimento desses estudantes. Mas em relação ao canal de denúncia, nós temos a nossa ouvidoria, né, que tem feito um trabalho já há algum tempo de tornar um pouco mais especializado essa possibilidade. Então, pode melhorar? Pode. Tornando especializado também esses canais que já estão disponibilizados pela ouvidoria para essas denúncias em particular. Isso é meta. Isso é meta. Nesta edição, nós conversamos com os candidatos a reitor e vice da Chapa 3, mais o UEL. A candidata a reitor é a professora Marta Regina Fávaro, do SECA, e o candidato a vice-reitor é o professor Ayrton Petres, do CCS. Você acabou de ouvir o FolhaCast, uma edição especial sobre as eleições da UEL. A produção do programa foi de Adriana Decunto e a edição de Patrícia Maria Alves. A entrevista foi minha, Vitor Ogawa.